Um bom observador da pecuária de cria, mesmo que não faça estação de monta em sua propriedade, já nota que os nascimentos se concentram mais em uma determinada época do ano. Isto é o resultado dos meses de maior disponibilidade de forragem durante a reprodução das matrizes, quando elas apresentam maior fertilidade. Porém, será que o mês de nascimento influencia o futuro desenvolvimento dos bovinos? Este será o tema deste Pecuária na Ponta do Lápis. Durante a gestação da vaca, principalmente no terço médio entre o terceiro e o sexto mês, ocorre a formação das fibras musculares, chamada de miogênese, e uma nutrição mais adequada da gestante neste período definirá o desenvolvimento da cria para o resto da vida, pois, depois que passar a fase miogênica, há apenas o crescimento, ou hipertrofia, das fibras musculares que já foram formadas. Outro período muito importante é o que antecede a desmama, quando o bezerro também precisa de um bom suporte nutricional para finalizar seu crescimento pré-independência materna. Já, na ocasião do nascimento do bezerro, o período seco é favorável. Eles nascem com a imunidade baixa. Parasitas e bactérias que atrasam seu desenvolvimento, podendo até levá-lo à morte, proliferam mais no período das águas. Portanto, infecções do umbigo, bicheiras e verminoses têm a ocorrência reduzida e fica muito melhor para controlar se eles nascerem no período mais seco do ano. Portanto, a equação de sucesso para o melhor desenvolvimento do bezerro até a desmama é o terço médio de gestação da mãe e o período que antecede a desmama ocorrerem na época das águas e o nascimento ocorrer na época mais seca do ano. Sabemos que existe um período seco e um chuvoso, com consequente disponibilidade de forragem, que varia em consequência deste regime na maioria absoluta do território brasileiro. A diferença que há entre as diversas regiões é em relação ao mês que começa o regime das chuvas. Vejamos nesse regime de chuva, comum à grande maioria das regiões do Brasil, ao se projetar a disponibilidade de forragem para o mês seguinte. Como os meses com maior disponibilidade de forragem neste caso são de novembro a abril, a grande maioria das coberturas acontecerão neste período e os nascimentos acontecerão entre agosto e janeiro. Sendo assim, quais são os bezerros do cedo? Os que nasceram nos primeiros meses da estação de nascimento, agosto e setembro. Foram concebidos nos meses de novembro e dezembro. O terço médio da gestação da mãe aconteceu entre fevereiro e maio e foram desmamados entre março e maio, com 7 meses de idade. Logo, o terço médio de gestação da mãe e a desmama ocorreram nas águas e o nascimento na seca. Já os últimos a nascer, ou os do tarde, nasceram nos últimos meses, dezembro e janeiro. Foram concebidos em março e abril. O terço médio da gestação ocorreu entre junho e setembro e foram desmamados entre julho e agosto. Neste caso, o terço médio de gestação da mãe e a desmama deles ocorreu na seca e o seu nascimento nas águas. Devemos nos preparar com diferimento de pasto para as mães da maternidade, pois, apesar do período seco favorecer o bezerro, eles precisam mamar bem e esta vaca precisa parir em bom estado nutricional para a nova concepção. Vejamos no caso de uma propriedade que faz monta natural o ano todo, sem estação de monta, portanto, e como foram os pesos à desmama nos respectivos meses de nascimento e como seriam em algumas simulações que faremos, mesmo sabendo que o mês de nascimento influencia em toda a vida do animal e não só na desmama. Nesta propriedade, com 665 matrizes e 582 prenheses, que dá 87,5% de prenhez, chegou-se a 544 desmamados. Teve, portanto, 38 perdas da gestação até a desmama, que dá uma taxa de 6,5%. Os partos aconteceram durante todo o ano,
com exceção do mês de maio e junho, e foram distribuídos da seguinte forma: 7 nascidos em julho, com o peso médio, machos e fêmeas, de 161 quilos à época da desmama, totalizando 1.127 quilos no mês. 13 nascidos em agosto, com o peso médio da desmama de 176 quilos, totalizando 2.288 quilos no mês. E assim por diante, fazendo-se todos os cálculos até o mês de abril, fecha-se um total de 95.465 quilos de bezerros no período de um ano, que dá 3.182 arrobas. Detectamos neste exemplo que o melhor mês de nascimento foi o de setembro, com média de 207 quilos a desmama, e este, portanto, deve ser escolhido como o primeiro mês de nascimento no planejamento da estação reprodutiva. Se, nesta mesma propriedade, com os mesmos pesos a desmama, fizéssemos uma estação de monta de 5 meses, começando em dezembro, objetivando começar os nascimentos no mês de setembro, e estes acontecessem distribuídos igualmente nos meses da estação de nascimento, teríamos 109 nascidos em cada um dos 5 meses, com os mesmos pesos médios por mês, que dá um total de 22.563 quilos na desmama dos nascidos no primeiro mês, 21.146 quilos no segundo mês, e assim sucessivamente até o quinto mês, totalizando 99.898 quilos no ano, ou 3.330 arrobas. Já temos aí um incremento de 148 arrobas, equivalente a quase 25 bezerros de 6 arrobas a mais, na mesma quantidade de matrizes, com o mesmo índice de desmama, apenas direcionando os nascimentos para os 5 melhores meses, numa estação de monta. Mas poderíamos também fazer um IATF no primeiro dia da estação reprodutiva, que, com 50% de prenhez, nos dá 333 prenhezes, e, descontando os mesmos 6,5% de perda até desmama, 311 desmamados, que no peso médio de 207 quilos dá um total de 64.377 quilos no primeiro mês de desmama. Numa segunda IATF, no segundo mês, com as 332 vazias da primeira rodada e os mesmos 50% de prenhez, nos dá 166 prenhezes e 155 desmamados, com média de 194 quilos a desmama, totalizando 30.070 quilos no segundo mês de desmama. E numa terceira rodada de IATF, com as 166 matrizes vazias remanescentes e os mesmos 50% de prenhez, chegamos a 83 prenhezes e 78 desmamados, que dá 14.118 quilos de peso total no terceiro mês de desmama, totalizando 544 desmamados, que é o mesmo número dos casos anteriores. O total de quilos a desmama, se fizermos 3 rodadas de inseminação com 50% de prenhez por rodada, é de 108.565 quilos, ou 3.619 arrobas, incrementando assim 289 arrobas, equivalente a 48 bezerros de 6 arrobas a mais, em relação à estação de monta de 5 meses, e 437 arrobas, equivalente a quase 72 bezerros de 6 arrobas a mais, em relação à monta natural sem estação de monta. Lembrando que na última simulação, todas as crias serão de inseminação artificial, e qualquer ganho que houver no peso a desmama, por conta do melhoramento genético, deve ser multiplicado por todos os 544 desmamados. Ou seja, se os filhos dos touros utilizados na inseminação, deste caso, forem 20 quilos mais pesados, na média, que os filhos dos touros da monta natural, teremos 544 desmamados vezes 20 quilos a mais, que dá igual a 10.880 quilos, ou 363 arrobas, equivalente a 60 bezerros de 6 arrobas a mais, no resultado pela genética.
utilizada na inseminação, além das 437 arrobas conseguidas pela maior concentração de nascimentos do cedo, que totalizaria, nesse caso, 800 arrobas, ou 133 bezerros de 6 arrobas a mais. Devemos lembrar que cada propriedade tem sua realidade e deve-se descobrir qual o melhor mês de nascimento para cada sistema de produção. Se você gostou, dá uma curtida. Se não é inscrito ainda, se inscreve e aproveita e toca o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Eu sou José Lauro, médico veterinário e consultor técnico do Mais Cria, em mais um Pecuária na Ponta do Lápis.